Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu estou muito feliz hoje por vários motivos. Enfim, um deles é que tem muitos rostos aqui que eu conheço. Muitos irmãos, assim, de caminhada, que nós já nos vimos em outras oportunidades. O Brunão ali atrás, né? Mais visível aqui, e alguns outros. E é realmente um prazer estar aqui com vocês, ainda mais depois de esse momento que eu não sei se você ficou trancadinho lá na sua casa, porque eu fiquei também por muito tempo. E a nossa igreja passou por, eu acho que o que é a média de um ano, né, pastor? No mínimo, né? Que não podíamos realmente cultuar, enfim. Mas é claro, nos nossos lares e nas nossas vidas cultuávamos ao Senhor, porque na verdade um cristão ele não é feito de ir a um lugar. Eu vi isso num livro quando eu era pequeno ainda, e em algumas coisas de teologia que eu gostava muito, e era uma frase muito simples, mas que mexeu comigo por muito tempo. Diz assim: se você entra num estacionamento, você não é um carro. Assim como se você entra numa igreja, você não é um cristão. E de fato essa é a verdade. Estamos aqui, isso aqui só são paredes vazias quando não existe dentro de nós a ambição de buscar e de clamar o nome do Senhor. Então, você na sua casa foi cheio e abençoado nesse período de pandemia também, eu creio, porque eu fui e aprendi muito do Senhor. Eu acredito que com você também foi assim. O segundo motivo de muita alegria, né? Depois de muito tempo, o Senhor me abençoou, e aí eu quero, já que foi apresentada a minha esposa, eu quero apresentar também o nosso bebê, né, amor? O nosso bebezinho. Nós estamos completando agora 9 anos e alguns meses de casamento. Quando fizermos 10, a nossa baby chega também. E nós temos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, já deixasse ela aí em suas mãos. No livro de 2 Tessalonicenses. Deixa eu encontrar aqui a minha. Juntamente com o meu script, do livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. No capítulo 3, no verso 11. O Senhor quer falar com você nessa noite e comigo também. O Senhor me tocou muito com essa palavra, que você possa abrir a sua mente e o seu coração para ouvir o Senhor. Ele tem algo novo para você. Amém? Vamos lá, vamos entender um texto um pouquinho polêmico, um pouquinho complexo, mas que tem muito a nos dizer nessa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 11, está escrito exatamente assim: ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada, e em contínua agitação. E essas pessoas mandamos e pedimos no Senhor Jesus Cristo que comam o próprio pão, trabalhando em paz. Talvez a minha está um pouquinho diferente da sua, que é uma versão pastoral que eu gosto muito, mas o teor, o significado é o mesmo. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer o que dizemos nessa carta, tomem nota e interrompam as relações com ele, para que crie vergonha. Olha que interessante. Mas não o tratem como inimigo. Ao contrário, corrijam-no como irmão. Senhor, nos inspira nessa noite pela Tua palavra. Derrama do Teu poder sobrenatural, Pai. Que não sejam apenas as minhas palavras, as palavras decorrentes talvez de estudos que o Senhor me fez buscar, e me deu em momentos que busquei ao Senhor, mas que seja fruto e semente lançada aos corações que possam frutificar para esse mundo, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, primeiro, que texto é esse, né, pastor? Um texto muito polêmico, muito estranho, onde Paulo está um pouquinho nervoso. Eu acho que você percebeu, né? E por incrível que pareça, Paulo, em muitas cartas do Novo Testamento, está nervoso. E a gente já vai entrar nesse contexto. Antes de esmiuçarmos todo esse conteúdo, que é um conteúdo muito especial e diferente para você nessa noite, eu queria fazer uma pequena introdução sobre o Novo Testamento, aquilo que chegou até nós de Jesus Cristo. E aí eu escolhi uma carta que tem uma situação pontual
um problema de algumas pessoas que vocês viram, que não queriam trabalhar, que, enfim, estavam à toa. E nessa carta é muito interessante que Paulo fala que ele foi um exemplo para eles, porque quando esteve entre eles, ele trabalhou, ele se dedicou. E aí, nos deparamos com essa história. E talvez você, não sei, você já tentou alguma vez abrir a sua Bíblia, assim, em qualquer lugar, e se deparou com uma história, assim, muito diferente do que você está acostumado? Por exemplo, nosso Deus é o Deus de promessas, o Deus de alianças. Isso a gente costuma encontrar lá, né, no Antigo Testamento. A gente gosta, às vezes, de acessar Isaías e vemos lá o Messias, e vemos todas as promessas do Antigo Testamento. Hoje em dia a gente está assistindo muito, né? Alguns que estão assistindo na televisão, a história de Gênesis, né? Alguns que assistem. Realmente é uma produção muito legal, muito especial. E diferente do que era no passado, que não tínhamos nada na televisão que falava sobre a nossa fé, enfim, sobre... Claro, alguns têm algumas críticas, outros pontos, mas enfim, o fato é que esse é um texto muito diferente. E talvez você já tenha se deparado com textos assim na Bíblia. Por quê? Porque assim, existe uma distinção. Quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas e João, a gente vê uma história, a história grandiosa da nossa fé, da nossa salvação. O passo a passo de Jesus Cristo. Algumas diferenças, algumas nuances interpretativas da história diferente. Por exemplo, Lucas, ele tinha um aspecto muito histórico. No início do Evangelho de Lucas, ele diz: eu estou fazendo uma pesquisa aprofundada dos fatos, de tudo que houve e que aconteceu aqui na terra enquanto Jesus estava. E aí Lucas faz uma pesquisa, inclusive uma pesquisa que a gente poderia dizer que é uma pesquisa, sim, científica, baseada em levantamentos, porque ele era médico. E ele apresenta um Jesus maravilhoso, uma história fantástica. No final dos evangelhos, nós nos deparamos com Cristo subindo ao céu. Presta bastante atenção nisso, que isso aqui faz todo sentido. Com Cristo subindo aos céus. E aí? E agora? Como que ficamos nós em nossa história, que na maioria das vezes não é uma história assim, tão cheia de milagres, tão cheia de superpoderes e de coisas que fogem a uma normalidade. Nós estamos aqui, Cristo foi ao céu. E olha que interessante, talvez se você ainda não se aprofundou no Novo Testamento, é basicamente o resumo. Os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Cristo. E todo o ápice, e a ressurreição, e a ida ao céu, e deixa os seus discípulos. E as cartas que vêm depois, de uma forma tão diferente, contar de tantas e tantas histórias, elas refletem o dia a dia das comunidades cristãs, dos primeiros cristãos que vieram depois. Assim como eu e você, pasmem, eles tinham problemas e dificuldades que eles encontravam, tanto os jovens, quanto os velhos, quanto aqueles que tinham vindo de outra religião, quanto os gregos. Todos se depararam com problemas, porque o Evangelho, Cristo Jesus, quando ele se aproxima, ou quando nós nos aproximamos da verdade da salvação, existem questionamentos que surgem em nossa mente. Eu não sei se você já se deparou com isso. Se você não se deparou, talvez você ainda não acessou algo um pouco mais profundo com Cristo, porque é isso que ocorre. Começam a surgir dúvidas e questionamentos em nossa mente sobre como é que nós, então, agora, depois de Cristo ter ido ao céu, como é que essa história se escreve? Como que essa história vai continuar em minha vida? Enfim, as cartas, elas refletem o cotidiano. Essa carta de Tessalonicenses, a gente chega lá. Ela reflete o cotidiano das igrejas, que não eram igrejas, eram grupos pequenos de pessoas. Tessalonicenses é a primeira carta que foi escrita. É o primeiro livro que se tem história do Novo Testamento. Olha só, antes de termos escrito sobre Jesus, temos uma carta de um apóstolo muito fervoroso que amava demais Jesus e que doou a sua vida para evangelizar o mundo. É o primeiro escrito do Novo Testamento que temos. E ele começa a contar de problemas. Talvez se a gente tivesse ouvido primeiro essas histórias, a gente ficaria um pouquinho assustado. Nossa, parece que acontecem muitos problemas. Quando a gente lê Coríntios, a gente lê Gálatas, Paulo extremamente nervoso. Enfim, estas são as cartas de Paulo e dos demais apóstolos que escreveram para os primeiros dias e para os primeiros cristãos. O fato é que a vida com Cristo se apresenta para nós
E enquanto estamos nessa caminhada, nós encontramos dificuldades. Você, enquanto jovem e adolescente, homem, mulher, casado, solteiro, se depara com situações em que você precisa demonstrar Cristo, em que você precisa escolher a você mesmo, as suas próprias vontades, ou a verdade de Cristo que salvou. Amém? Ou seja, conseguimos acessar o que se passou por detrás dos bastidores. Hoje eu cheguei aqui, o pastor falou: Bruno, você sabe, ó, eu não sei se foram essas palavras, mas mais ou menos assim, ó, não repara, porque você sabe como que são os eventos, né? Tem a gente vê aqui tudo bonito, né? Você vê aqui as luzes, você vê tudo montadinho, você vê os músicos tocando assim, perfeito, mas a gente não vê a preparação e o tempo e o trabalho que dá para que isso aconteça. Inclusive, nesse livro, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim, ó, é preciso que seja agregado a sua fé, né? Eu quero voltar logo para vocês, aí Paulo fala com amor àquele povo, eu quero voltar logo para vocês, porque a fé que vocês têm, ainda está faltando alguma coisinha, eu tenho que ajeitar. Porque a vida cristã, a gente tem que ajeitar algumas coisas, tá? E é isso que o Senhor quer falar, e é para isso que a palavra do Senhor apontou ao meu coração nessa semana, e que Deus quer falar com você. O ministério, talvez alguns aqui já entraram no ministério, já estão se dedicando para Deus. Eu te pergunto, tudo são flores, né? Aquela pergunta clássica, é tudo muito bom? Será que tem dias que você não quer ensaiar? Tem dias que você não quer treinar o seu violão? Enfim, eu e a Dan, temos muitas experiências também de jovens, né, amor? Temos 9 anos de casado, porém, uns 3 anos antes também, a gente já namorava também, lá em São Paulo, e a gente também participava do Ministério de Jovens, a gente fazia as nossas coisas na presença de Deus, e a gente sabe como que é também complicado o dia a dia, ensaiar, enfim. É difícil construir o trabalho. A gente vai para o trabalho, tem muitos que gostam do que fazem, né? Que encontraram, que têm esse prazer de ir para fazer o que gostam. Mas tem muitos que vão porque é necessário trabalhar. Enfim, a construção do seu sonho, dos seus planos, ela se dá por meio de muito choro, né? Muitos momentos de aflição. O casamento também, você que quer casar. Vamos lá, presta atenção aqui. Você que quer casar, você vai ser muito feliz. Mas existem dias que a gente poderia dizer dias prosaicos, né? Que não são de poesia, são dias de prosa, são dias normais em que você vai acordar, talvez não, porque isso é fato, você vai acordar, você vai ter que escovar o dente, porque sua boca não vai estar cheirando tão bem, e aí você vai se deparar talvez com uma pessoa que não está num dia bom, talvez você não estará, enfim, você percebe, e eu estou fazendo uma introdução um pouco alongada, porque eu acho que faz todo sentido e você vai entender bem, você percebe que a vida, não só a vida comum, cotidiana de qualquer um, assim como a vida cristã, ela é permeada de momentos também de dificuldade, de incerteza, de incredulidade. Ou seja, você não está sozinho nesse barco, tá? Se você encontra dificuldades na vida cristã, saiba que, assim como eu, você compartilha da mesma realidade. No dia a dia, mesmo com a fé, nós precisamos amadurecer. E eu retomo o que dissemos nesse texto. Paulo dizendo, vocês precisam trabalhar. Não é possível, vocês têm que comer o pão de vocês, e vocês têm que trabalhar em paz. No dia a dia, mesmo com fé, nós precisamos amadurecer. Em Gálatas, também uma outra carta, Paulo está furioso com os Gálatas, que eram 4 comunidades, eram várias igrejas que Paulo tinha passado em sua primeira viagem, e ele viu que logo depois que ele foi embora, mas vocês já estão voltando atrás, tudo que eu disse, vocês estão ouvindo agora sobre a lei, esquecendo da graça, vocês estão ouvindo os judaizantes, enfim, vocês estão ouvindo esses homens, vocês não se lembram que eu estava com vocês e o que eu disse, e aí Paulo fica nervoso, porque eles se esqueceram, a vida passa, e às vezes a gente se esquece das promessas de Deus, a gente se esquece das experiências, é hora de relembrar, meu irmão, é hora de relembrar, é hora de ter as experiências mais fortes, mais impactantes com o Senhor, para que isso também se torne inesquecível, amém? Em 1ª e 2ª Tessalonicenses é uma história muito interessante. O primeiro livro de Tessalonicenses, Paulo, ele sabe e ele manda um dos seus amigos à cidade de Tessalônica
para ver como estavam os irmãos, porque ele tinha fugido dessa cidade por causa da perseguição. E aí ele recebe uma notícia boa. Que legal, eles estão todos bem, eles estão vivendo na graça de Deus. E aí ele começa uma introdução dizendo sobre outras coisas para agregar a fé dos irmãos. Só que olha que interessante, e aqui nós entramos mais profundamente no que queremos dizer hoje. A segunda carta de Tessalonicenses é uma carta em que a notícia não era boa. A notícia era ruim. 1 Tessalonicenses, Paulo envia: eu estou muito feliz, porque eu acabei de receber de Silas, que foi visitar vocês, a resposta que vocês estão firmes na fé. E eu louvo a Deus por isso. E aí Paulo elogia e fala tantas coisas. É bom receber elogio, né? Só que aproximados 6 meses depois, Paulo fica sabendo de coisas ruins. Porque aqueles mesmos que ontem estavam vivendo uma vida boa, hoje já não estavam tão bem assim e precisavam se lembrar do plano de Deus para as suas vidas, da ação de Deus para a vida deles. Se você se esqueceu aí na pandemia para que você está aqui nessa terra, nesse mundo, tantas pessoas já se foram, infelizmente, tantos homens e mulheres de Deus que morreram no meio dessa pandemia. Qual é o verdadeiro objetivo de você estar aqui, meu irmão? Para quê? Para que o cristianismo? Para que Cristo Jesus nos escolheu e nos chamou? Hoje o Senhor quer te lembrar, assim como Paulo precisou lembrar: vocês estão decaindo, vocês estão diminuindo, vocês estavam tão bem, hoje vocês estão diminuindo. Vocês precisam voltar à plenitude de Cristo Jesus. Então continuamos. Essa história, ela é contada, a história quando Paulo conhece a comunidade de Tessalônica, os Tessalonicenses, ela é contada no livro de Atos. Então Atos capítulo 17, Paulo passa por essa cidade e aí ele fica um tempo, ele fica 3 semanas aproximadamente, e aí Paulo descreve esse relacionamento com aqueles irmãos. Ele era alguém que considerava eles como filhos e aquele povo como pai. Ele era um líder diferente também, enfim, a sua posição de liderança era uma liderança próxima. E aí ele está muito preocupado, porque tinha aqueles homens e aquelas mulheres como filhos dele, porque eles estavam piorando em suas caminhadas no Evangelho. E aí entra a nossa caminhada dessa noite. Coloquei aqui uma observação: errar, e nós erramos. Errar é humano, porém, mais quanto eu erro, mais tempo eu perco de receber de Deus as melhores coisas e as melhores bênçãos. Paulo estava muito preocupado com o erro daquele povo, mas por quê? Porque para Paulo o tempo era algo muito importante. O tempo realmente era significativo. Paulo, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, em uma outra ocasião, aos Efésios e a outros, ele disse que inclusive não era bom nem que o homem se casasse, porque não teria tempo e teria que dividir a sua rotina com uma outra pessoa, e ele não poderia evangelizar, porque Paulo, ele amava o que ele fazia e ele sabia que ele tinha sido colocado nesse mundo para fazer a diferença. Paulo se importava com o tempo. E olha que coisa grande que você tem nas mãos hoje. Para pensar. Enquanto jovem, eu me lembro, hoje eu estou com os meus 19 anos, os meus 32 anos. E eu me lembro como se fosse ontem. Inclusive a minha história do pastor Daniel, a gente se conhece há muito tempo também. Enfim, nós desde pequeno cantávamos juntos, né, Dan? Enfim, e foi uma coisa louca. Eu agradeço a Deus por essa mulher na minha vida. É muito especial. E o pastor Daniel um dia lá, né, quando eu era muito pequeno, muito jovem ainda, ele falou: Bruno, você tem muita oportunidade de errar ainda. Você pode escolher, você pode seguir. Claro, faça as coisas, faça o que é certo, mas assim, você tem algo que eu não tenho. Ele me disse naquela ocasião, eu me lembro, que é o tempo. Se você errar, talvez por alguma coisa, né, você ainda tem o tempo de contornar e de caminhar. Paulo se preocupava com o tempo. O jovem e o adolescente têm o tempo, que é algo maravilhoso, algo fantástico, que pode fazer você ser um grande homem, você ter um grande casamento, você ser abençoado ou você ser destruído. Enfim, Paulo valorizava o tempo, ele não queria que aquelas pessoas errassem. E hoje a minha instrução para você: não erre, meu amigo. Não erre, jovem, adolescente, homem,
mulher, não erre. Sendo assim, então eu quero tirar com vocês agora, nós entraremos nesse livro abençoado de 2 Tessalonicenses. A gente vai voltar em 2 Tessalonicenses no capítulo 1, no verso 5. E aí eu trarei uma primeira afirmação para você, e guarda isso no seu coração, guarda isso com fé lá dentro. Essas são as verdades que permeiam a nossa vida e que querem fazer com que nós sejamos destruídos, e nós precisamos vencer. Primeiro ponto dessa mensagem: aqueles que seguem a Deus sofrem perseguição. Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, diz assim, 2 Tessalonicenses: essas provas são um sinal do justo julgamento de Deus. Elas existem para vocês, para que vocês se tornem dignos do reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. Este era o primeiro questionamento dos Tessalonicenses. O primeiro motivo que Paulo escreveu para eles, muito preocupado porque eles estavam se perdendo. Aquela comunidade estava sendo perseguida. As pessoas se reuniram lá com os judeus e os romanos e começaram a perseguir. Tanto que Paulo fugiu por ocasião da perseguição. E aqueles que estavam lá, pelo fato de acreditarem em Jesus Cristo, eles estavam sofrendo perseguição. E eles se perguntavam, dentre tantas e tantas coisas, quando é que Jesus vai voltar para nos tirar dessa perseguição? E Paulo, nesse momento, está tentando encorajá-los, tentando confortar o coração deles para uma verdade, que é uma verdade que transcorre todo o Novo Testamento e que continua até os dias de hoje de uma outra forma, que é a perseguição. No dia de ontem, enquanto eu conversava sobre essa mensagem com a minha esposa, ela me falou de algo muito interessante. Ela disse que viu na internet um pastor que ela gosta, se eu não me engano foi o Cláudio Duarte, né, Dan? Ela viu ele se posicionando sobre um tema. É porque assim, todos conhecem o Cláudio Duarte, né? Sabem que ele é muito conhecido hoje na internet pelos seus vídeos engraçados, ele é muito engraçado e ele realmente alcança um público muito grande, muito além dos evangélicos, né? De uma forma geral. Mas sobre uma questão específica ele se posicionou. E aí sobre aquele posicionamento ele recebeu algumas outras mensagens na internet. E enfim, aquele que hoje a gente está sabendo aí como funciona o tal de cancelamento, né? Na internet, para aqueles que são evidentes, para aqueles que têm evidência. Mas você não precisa nem ter evidência hoje nesse mundo para sofrer uma perseguição também online. Enfim, perceba, a perseguição para aquele que faz as coisas de Deus, para aquele que quer encontrar ao Senhor Jesus, para aquele que quer andar certo, para aquele que quer seguir um caminho que recebeu no seu coração, que é de Deus, ela de fato continua a existir e ela sempre vai existir. E Paulo diz, irmãos, esteja preparado para a perseguição. E olha que interessante, no verso 10, no verso 9, um pouquinho mais à frente, diz assim, o castigo deles, aí ó, parece que Paulo está nervoso, não está? Olha que ele diz, ó, o castigo deles será a ruína eterna. Qual é essa ruína? Longe da face do Senhor e longe do esplendor de sua majestade. O interessante é que Paulo ele luta com as armas diferentes e as armas opostas àqueles que perseguiam aos cristãos. Enquanto os cristãos morriam com espadas, Paulo disse, o castigo deles, o maior castigo será estar distante do Senhor. Esse Deus que nós temos e que nós conhecemos, eles nunca saberão e eles nunca conhecerão. Esses que hoje nos perseguem e que tiram a vida dos cristãos. E aí refletindo sobre as nossas novas perseguições, talvez Paulo não imaginaria o nosso mundo de hoje, como estaríamos aqui, porque a maior perseguição mesmo, o maior martírio, de fato hoje não é morrer por Cristo, porque seria fácil. Simplesmente eu dizer, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquele dia, sabe, que você está muito motivado, que você foi e você cantou músicas fortes, você cantou e você ouviu aqui um ministério muito bom, cantando, você está muito animado, você está cheio de alegria, e você, eu quero morrer, pronto, acabou, morreu, passou. O maior desafio dos cristãos, do jovem nesse mundo, o adolescente, é permanecer vivo cristão.
é permanecer e passar por essa realidade prosaica, essa realidade da vida, continuando a receber, sendo agente de Cristo no meio das perseguições. Meu irmão, você já foi perseguido por Cristo e hoje é de uma outra forma. A perseguição ela é diferente. São os amigos, é a sociedade que impõe para que a gente seja, para que a gente possa fazer exatamente o que eles fazem. É interessante esse livro, porque Paulo, ele inclusive, não só esse, mas a Bíblia é cheio de ensinamentos para que os cristãos devem viver de uma forma contracultural. E, claro, vocês estão nesse mundo, inseridos aqui, porém o mundo ele pertence ao maligno. Existe um esquema que está ao nosso redor que quer tirar de nós o que nós temos. Sabe o que é? Aqui, ó, mais uma vez, o tempo que nós temos, o tempo que você tem, que você pode se dedicar. Se hoje você não está pregando, eu também ontem não estava, talvez amanhã eu estarei muito melhor do que hoje, mas é o tempo que eu uso que faz com que eu alcance algo, que faz com que eu me aproxime ou me distancie do Senhor. As perseguições estão aí, elas estão à porta e fazem parte da vida do cristão. Não se assuste. 2 Tessalonicenses quer dizer isso para você, e Paulo diz: o cristão ele continua passando por tentações, e assim como eu disse, elas acontecem ainda hoje, não acontecem? Porém, eles entendem que não há maior punição. Então assim, não é triste permanecer em Deus e caminhar com Deus. O triste é não estar com Deus. No verso 9, a maior punição para os ímpios é não estar com Deus. O segundo ponto, muito lindo e muito importante, que você tem que estar com o seu coração pronto hoje para receber, e aí é um tema bem interessante também, eu estou tentando puxar tudo aqui para os nossos dias atuais, e essa nossa realidade que está ao nosso lado da internet. O segundo, eu quero que você abra aí também, ó, um pouquinho mais para frente, talvez até nas mesmas páginas, no capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 2. E aí eu já começo dizendo assim para você: fuja das fake news. Olha só, que coisa, né? Que tema interessante. Mas foi isso que Paulo disse aqui, eu vou provar para você. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo. Mesmo que isso esteja sendo veiculado por alguma suposta inspiração, palavra ou carta atribuída a nós. O primeiro fake news é a história do Evangelho. É isso aí. Paulo se preocupa, e é interessante que no final desse livro, ele faz questão de dizer assim, ó, nas saudações finais, no verso 17, 3:17, a saudação é do meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas. Essa é a minha letra. Sabe por quê? Para fugir das fake news. Não tinha lá um perfil verificado de Paulo, né? Não dava para saber que era Paulo que estava falando. Então, ó, tá vendo? Essa letra aqui é minha, é eu que estou falando. Porque o que vocês estavam ouvindo lá eram as fake news. Não fui eu que disse que Jesus estava voltando. Não era nada disso. Vocês se enganaram. Então, o segundo ponto: fuja das fake news. Conheça profundamente sobre a verdade de Cristo. Quando nós estamos muito preocupados, e aqui eu explico o tema das fake news e o porquê que Paulo fica nervoso. Porque Paulo já tinha dito para eles sobre, de uma forma aproximada, como é que seria o momento que antecederia a volta de Jesus Cristo, que ele iria vir e que se levantaria, né, um homem que se levantaria a paz no mundo, todas aquelas histórias que nós sabemos. Mas Paulo, ele tinha muito cuidado em não dizer um tempo exato, porque nos evangelhos ouvimos, o próprio Cristo disse: não sabemos os dias e nem a hora, apenas ao Pai pertence. E Paulo era assim, ele tomava muito cuidado em dizer tais palavras, mas ele viu que aquele povo estava se perturbando, porque ouviram dizer que o Paulo tinha mandado uma mensagem para eles, e na verdade não era, era uma fake news. Quando nós estamos muito preocupados, muito ansiosos com algo, sabe? Qual esperança que você tem? O que é que você quer que Deus responda para você? Qual é a sua motivação em vir hoje aqui? O que é que toma o seu coração de incessante ansiedade? O que é? Quando a gente anda muito ansioso, facilmente a gente se deixa enganar, não é verdade? Ah, eu acho que foi Deus que falou isso aqui.
porque na verdade a gente estava com vontade de fazer, né? Algumas coisas a gente faz e a gente acaba quebrando a cara porque a gente não buscou de fato a Deus. Mas como a gente já estava com muita vontade, a nossa oração ela era para que Deus fizesse a nossa vontade e não a vontade dele, não que se revelasse para nós, mas sim que a nossa vontade fosse feita. Enfim, quero lembrar aqui de uma série que eu assisti. Eu não finalizei ainda, mas estou assistindo e talvez alguns já assistiram. É no Amazon. Ela se chama... Eu não vou falar, não vou me perder aqui no inglês, né, porque senão a Dan vai me bater depois, porque, enfim, não vou tentar falar, mas eu sei que a tradução é Os Caminhos para a Liberdade. Alguém assistiu essa série? Não? Olha só. Então, eu vou fazer um spoiler aqui agora? Não é possível. Mas eu não vou fazer não se preocupe. Vou falar só de uma forma geral, que inclusive está na sinopse, tá? Então, isso aqui é mais tranquilo. Essa série que se chama Os Caminhos para a Liberdade, ela conta a história dos Estados Unidos e das regiões dos Estados Unidos em que era muito sério a questão do racismo. Não só do racismo, enfim, da escravidão. Esse é o tema, escravidão. Cada um dos lugares e cada um dos estados lidava de formas diferentes com seus escravos. E o que chamou muito a atenção do meu coração nessa série, inclusive me deixou com muita raiva de ser cristão, do cristianismo, foi que as pessoas utilizavam, inclusive, a sua fé para fundamentar, matar homens e mulheres negras, homens e mulheres irlandeses, enfim, tem uma série de cenas naquela série que são terríveis, de pessoas que estavam sendo queimadas vivo, no meio de uma refeição em que um homem pegava uma Bíblia, sim, e agradecia a Deus, enquanto aquele cheiro de carne estava ali, e todos ouviam, mas para aquelas pessoas se justificava, porque quando a gente quer encontrar algo, quando a gente quer saciar a nossa ansiedade, o desejo do meu coração, eu consigo encontrar, inclusive na Bíblia, brechas, claro, lendo ela de uma forma desordenada, enfim, eu consigo encontrar coisas que fundamentem isso, esse sentimento em mim. É preciso encontrar e viver com profundidade no reino de Deus. Você entende isso? Você entende? Você entende que a sua mente, assim como aqueles homens e mulheres, foram corrompidos e se assustaram e acharam que era fake news, porque eles não tinham intimidade com Paulo o suficiente. Talvez aquele sentimento em 1 Tessalonicenses que Paulo fala, eu considero vocês como filhos. Talvez eles precisavam um pouquinho mais, conhecer mais Paulo, para discernir o que era ou não a palavra dele. Ele precisava colocar a letra dele. Será que eles não sabiam que Paulo jamais voltaria ao que ele disse? Ele disse que Jesus tinha algumas características, mas não, agora ele estava para voltar. E aí por isso, aquele tema complexo, que a gente já vai chegar lá, que alguns até pararam de trabalhar, porque Jesus está voltando, eu vou parar. Beleza, ele está voltando, agora eu não preciso fazer mais nada, só vou ficar de boa, e agora eu vou aproveitar os meus irmãos. Enfim, é preciso conhecer a Jesus Cristo, e você está aqui nessa noite para conhecer. Coloca isso no teu coração, essa mensagem, essa palavra. Conheça a Cristo. O motivo de você vir à igreja, além de se fortalecer com seus irmãos, ainda mais em momentos de pandemia, e que é tão importante o calor humano, é tão importante o olhar, o abraço ainda não dá. Mas enfim, às vezes o olhar ele corresponde a um abraço. É preciso que nós nos aprofundemos. Importante é olhar a Bíblia como um livro de relacionamento e não um livro mágico. Não é um livro, não é uma verdade que vai de um dia para a noite mudar a minha vida, assim como Paulo incessantemente aqui, a segunda carta aos Tessalonicenses, desconhecemos, talvez existiram outras. Existem cartas que se perderam da Bíblia. A gente conhece 1 e 2 Coríntios, mas tem um 3 Coríntios ou 0 Coríntios, que foi antes da primeira carta, que se perdeu na história. Por quê? A gente precisa se corrigir sempre, a gente sempre precisa mudar. A gente precisa conhecer a Deus. Não é um passe de mágica. Eu não posso dizer hoje para você, você terá um casamento abençoado, uma vida abençoada, se você não buscar ao Senhor todos os dias. Assim como Paulo diz, meu irmão, é preciso que você trabalhe. Se esforce um pouquinho, tá vendo? É uma coisa simples. Mas Cristo Jesus e a palavra de Deus, ela nos inspira até sermos bons profissionais. Você talvez está procurando o seu primeiro emprego. Jesus que brilha dentro de você te fará brilhar aonde quer que você vá. Você sabia disso?
A palavra de Deus nos diz que nós temos, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Resplandeça Cristo e você será abençoado. Mais do que mágica, relacionamento. Você consegue compreender isso? Amém? Existem pessoas que falam coisas que parecem conter Deus. E aqui vou correr aqui porque não sei se eu estou me alongando no horário. Existem pessoas que falam coisas que parecem conter Deus. Por causa do que elas vestem, por causa do jeito que elas falam. Porque elas fazem parte do que a gente está acostumado a entender que é Deus que fala, enfim. Mas será que contém Deus? E aí eu digo sobre uma problemática recente aí na internet, envolvendo aí aquele humorista, Paulo Gustavo. Hoje em dia os cristãos estão se envolvendo em tantas situações, em tantas problemáticas que se diferem tanto do que Cristo esperava da igreja. O mundo conhecerá que eu sou Cristo, que eu vim quando vocês forem um. Quando existir muito mais amor do que crítica, quando existir muito mais cuidado do que repressão. Lembrando de novo do verso que lemos lá no início da mensagem, Paulo no final, ele fica muito nervoso com as pessoas, mas ele diz assim: por favor, trate eles como irmãos, corrija-os, mas trate eles como irmãos em Cristo. Jamais o evangelho de Cristo vai te incitar a dizer ou a destruir pessoas, ou a dizer que a sua verdade é maior. Ideologias, são brigas, né? Acima, mas as pessoas são pessoas. Esses dias lá na igreja eu li, até deixei marcado aqui para que eu não esquecesse. Eu li o livro de Marcos. Eu me lembro, deixa eu abrir aqui. No livro de Marcos, no capítulo 10. Se você puder também, abra sua Bíblia aí, ou o seu smartphone. Em Marcos 10. Marcos 10. Não é aqui, peraí. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não, em Marcos 10. Deixa eu ver se eu encontro o pastor, se o pastor puder me ajudar. Da figueira que Jesus amaldiçoou. Deixa eu encontrar se é o 11. Eu realmente perdi aqui, irmãos. Se alguém tiver aí. Ah, sim, encontrei. 11 mesmo, é isso, né, pastor? 11? Isso, 11:20, perfeito. Eu vou ler o 12 antes. No dia seguinte, quando voltaram a Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. E aí dizem que quando ela tem muitas folhas, assim, é porque tinha fruto, era para dar fruto. E aí o motivo de Jesus ter ficado nervoso. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos seus figos. E os discípulos escutaram. No verso 20, na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram uma figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: tenham fé em Deus. Olha que forte isso. Eu garanto a você, se alguém disser a esta montanha: levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam e assim será. Finalizou? Parece que finalizou. Mas o verso 25 diz assim: quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que estiver contra alguém, tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe. É um texto muito estranho, porque ele diz sobre uma verdade de fé poderosa, que você pode olhar para um objeto e você vai dizer: não tenha fruto, você não me deu de comer e agora cesse a sua vida. E em seguida é introduzida uma questão de orar e pedir perdão se algo eu fiz com o meu irmão. Esse é um texto clássico que diz assim: coisas são coisas, pessoas são pessoas para Deus. Não misture as coisas, não creia demais no evangelho que você tenha o poder de dizer e de acreditar que o que você diz para alguém se torna verdade. A pessoa vai...
eu estou mandando aqui uma maldição, que você não vai ser abençoado porque você fez isso para mim. Isso não existe, isso aqui é antibíblico. Esse texto, que é um texto que nos dá muita autoridade, o próprio Cristo diz, em seguida ouvimos a importância de nos arrepender, de pedir perdão e orar pelos nossos irmãos. Ou seja, nós conseguimos e nós devemos viver uma vida com Deus que seja de relacionamento. E esse relacionamento com Deus jamais nos permite cair nessa cilada de amaldiçoar alguém ou de condenar alguém com as nossas palavras, enfim, com a nossa forma de entender a Cristo. Não caiamos nas fake news de que o Evangelho é de uma forma em que a gente não compreende totalmente, e enfim. O terceiro ponto, e aqui o final, e a gente chegando aqui na conclusão, então abre o seu coração, enche-se de esperança, porque aqui é mais um ponto que pode ser fundamental para você nessa noite. Se o Senhor ainda não falou com você, o Senhor pode, e Ele continua aqui nesse lugar, e Ele está aqui. O que crê em Cristo Jesus precisa demonstrar a sua fé em tudo o que faz. E aí, eu quero ler com você novamente o que lemos no início. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 11. Ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada e em contínua agitação. E essas pessoas mandamos e pedimos no Senhor Jesus Cristo que comam o próprio pão, trabalhando em paz. Esse texto é um texto muito interessante. Eu fiz questão de deixar ele por último para que a gente pudesse conversar. Dentro dessa realidade, afora aquela expectativa que eu disse que eles tinham, que Jesus estava voltando, existia uma outra realidade, uma cultura romana que acentuava esse tipo de vida, esse tipo de forma de viver, que era o que eles chamavam na cultura romana de patronagem. Não sei se você já ouviu falar, ou se você estudou alguma coisinha sobre o período romano, como que funcionava. A patronagem era um tipo de vida, era como se fosse uma economia política da sociedade romana. Ela se iniciava com o imperador, que era o patrono, era o patrício, e ele tinha pessoas que a gente poderia chamar assim de bajuladores, pessoas que estavam ao lado dele e que recebiam coisas dele para que levantassem a moral dele na sociedade, para que falassem bem. E aí essas pessoas recebiam muitas coisas em troca. E na sociedade romana era assim, existiam as pessoas elevadas, os soldados, existiam os plebeus, e todos eles também tinham a condição de se tornarem patrícios, de se tornarem os bajuladores oficiais, aqueles que não trabalhavam, mas eles procuravam promover outras pessoas, procuravam coisas em troca de favores pessoais, em troca de dinheiro, em troca de várias outras coisas, que inclusive tinham cunhos também de imoralidade e tantas outras coisas. Então assim, quando Paulo diz sobre isso, não é só sobre aqueles que não trabalhavam em si, mas também Paulo estava dizendo contra algo que era permeado na cultura romana, porque o verdadeiro cristão, ele também não compactua com a sua realidade, quando ela é diferente do que Deus diz, quando ela é diferente do reino de Deus. Jesus Cristo muda a minha e a sua forma de viver nesse mundo. Eu digo isso por experiência. Um dia, quando eu era muito pequeno, eu ouvia falar de Jesus, dos meus pais, da minha mãe, e eu não conhecia. A minha vida foi passando, os meus pais se separaram, aquela semente do Evangelho foi crescendo no meu coração, eles se separaram, se distanciaram, a gente ficou longe, um morava em outro lugar, outro morava em outro lugar. Eu tinha verdades no meu coração que tinham sido construídas por Jesus Cristo. E aí eu continuei no meu ministério, que era o ministério de louvor na igreja, eu gostava demais. E eu tinha os meus irmãos na igreja que me inspiravam e que abençoavam a minha vida para que eu caminhasse, eu continuasse. Quando eu conheci a minha primeira namorada, a Dan é a minha segunda namorada, mas eu tinha já a verdade no meu coração de fazer tudo o que era certo para com Deus, porque é Ele que estava caminhando comigo, era Ele que me dava esperança. E aí, o meu coração se encheu de esperança na minha vida, eu tentava buscar no ministério, na igreja,
a santidade, a busca para com Deus, com relação a tudo isso que nós ouvimos aqui, e muito mais, sobre imoralidade sexual, a separação, o que devemos fazer para receber o melhor de Deus. E eu optei e tentei, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E aí conseguimos, eu e Adã, nos casamos virgem. Até o dia de hoje somos extremamente abençoados. Existem, de fato, as mesmas dificuldades que para aquelas pessoas que talvez tiveram mais dificuldade em se resguardar antes do casamento. Nós também temos, lidamos com situações problemáticas, porque o ser humano é assim. Só que eu escolhi a Deus, eu escolhi tentar buscar o melhor de Deus, porque a palavra de Deus é o melhor para mim. Ela sempre será contracultural. Sabe aquilo que é normal para você hoje? Aquilo que é extremamente normal, que todos fazem e que você está talvez propício a fazer? Se lembre mais uma vez o tempo que Deus deu a você. Não jogue fora. Construa algo profundo na presença de Deus. Que a sua vida seja cheia de frutos, seja cheia de bênçãos. Eu sou muito feliz e fiz questão de dizer aí, chegando a nossa Bruninha, a nossa filha, fruto do nosso amor também para com Deus, porque Ele faz parte do nosso relacionamento. Opte em trabalhar, enquanto o mundo diz que você pode receber favores que existem. Inclusive, aqui naquela sociedade existiam pessoas que estavam acima e outras que estavam abaixo. O reino de Deus diz que somos iguais. Então Paulo briga com isso. Quando ele diz isso, meus irmãos, trabalhem, comam seu próprio pão. Para com isso, para de misturar aí na realidade de vocês esse pensamento, esse evangelho romano, porque os imperadores também soltavam os evangelhos. Essa palavra, essa expressão evangelho, às vezes significava uma redução de um imposto, às vezes significava algo muito bom para o povo, mas o evangelho, acima de todos os evangelhos, é a salvação de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores e Ele veio trazer uma nova sociedade. Cristo espera de mim e você que nós sejamos avessos ao que o mundo diz que nós devemos ser, para ouvir e para vivermos a plenitude do que o Senhor espera de nós. Amém? Então, concluindo, não estamos isentos de perseguição e sofrimento. O primeiro ponto. Não estamos isentos de nós mesmos, de nossa falsa percepção da realidade, porque nós nos perdemos às vezes, e faz parte também se perder pela nossa humanidade. E o terceiro ponto, Cristo deve estar contido em tudo o que eu e você faz. Amém? Eu gostaria de fechar os meus olhos assim, e você também aí no seu lugar, e orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que Ele possa fazer com que essa realidade seja realidade em nossas vidas. E eu chamo aqui, pastor, vou chamar a Dan, a Giza, já venham para cá, para a gente cantar uma canção final. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua revelação, Pai, hoje, nessa noite. À medida que o Senhor me deu, à medida que o Senhor nos permitiu trazer hoje, nesse encontro de jovens, esse encontro de adolescentes, esse encontro, o Senhor nos escolheu para estar aqui e eu te agradeço, porque o Senhor me deu essa palavra e o Senhor se revelou nesse lugar conforme a tua vontade. Que a sua vida possa estar presente em nosso meio, em tudo o que fizermos, Senhor, no nosso trabalho, em nossa casa, no relacionamento com os nossos pais, no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a nossa família. O Senhor resplandeça em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai.